Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vim aqui, vamos continuar, ó, chave jacket. Vamos continuar o que eu tava, hoje eu tenho duas companheiras aqui com vocês. Vamos continuar o papo que eu tava tendo? Olha o que chegou, gente, do Mercado Livre, mini orquídea. E a Lua passando na frente, né, Lua? Os seguidores vão adorar a Lua aqui na minha frente, mas dá licença pra mamãe. Vem pra cá. Isso, vai pra lá. E ó, enquanto eu vou tirando os códigos, que agora, gente, dá até pra gente comprar orquídea pela internet. Olha ela como é que ela veio. Ela tá seca, tá seca. Mas aí eu já vou colocar ela na água, ó, ela veio verdinha, tá vendo? Veio com a raiz. E aí a gente vai conversando pra continuar o vídeo que estão pedindo, né, Gigi? Pra eu gravar a respeito da parte 2 da Renata. Então vamos lá, vamos continuar enquanto a gente vai conversando. Eu vou tirando os códigos, ó, porque se eu tirar os códigos, eu vou saber quais são as orquídeas que estão aqui. Então tá, eu vim do orfanato, gente, que era lá do Tabuão, um orfanato só de meninas, né? Então, quando a Renata faleceu, né, que eu contei aqui pra vocês o acidente, como é que foi o acidente, tudo, né, que foi difícil. A minha mãe, ela se sentia muito sozinha, né, porque o meu pai não era muito presente na vida dela, né, ele vivia pulando os muros por aí e deixava ela muito sozinha, então ela se sentia sozinha, só que ela ainda estava recém-curada do acidente, né, que foi muito feio. E aí uns amigos dela falaram, ó, Tereza, eu conheço um orfanato lá no Tabuão, ao qual você pode ir lá visitar as crianças. E tem criança para adoção. Olha que bonitinha. E aí minha mãe foi lá, né? Foi ver outras crianças. Quando a gente tinha visita de pessoas, né? Quando a gente tinha visita, a gente se arrumava, se perfumava, colocava as roupas novinhas. Não, Lua, não mexe aqui. A gente colocava roupa novinha, sabe? A gente ficava bonita. Não, a gente não era sempre a mesma roupa que a gente colocava no nosso dia a dia. Não. Lua, não quero que você mexa aqui, meu amor. Então, no dia, a gente sempre sabia, né? Quando a gente trocava de roupa, ficava arrumadinho, banhinho tomado, cheirosinho, a gente sabia que ia ter visita. E aí, a gente era colocado numa sala que tinha um piano, uma sala bem grandona, e a gente sentava em fileira, e ia chegando os pais, e os pais iam vendo as crianças, como se a gente fosse uma mercadoria. É bem isso, tá? Ia escolhendo. A minha mãe, ela não foi de imediato em mim, ela foi em uma menininha. Só que quando ela foi nessa menininha, a assistente social para ela falou assim, ó, você quer essa menininha? Mas se você for ficar com essa menininha, você tem que levar a irmã dela também, né? Porque no orfanato rola isso, se tem irmão, tem que levar o irmão junto. Eu tenho irmãos, só que o meu irmão, que também foi deixado no orfanato, porque eu tenho outros irmãos que não estavam no orfanato, que estavam com parentes da família. E eu e mais 2 irmãos tínhamos sido... A história é bem longa, depois se vocês quiserem eu coloco a história minha, né, de vida. Nós tínhamos sido colocados em orfanato, só que os orfanatos eram diferentes. O das meninas era Asas Brancas, né, e o dos meninos era outro nome. Só que era no Tabuão, só que cada um era separado, então a gente não ficava junto com os meninos, tá? E aí ela foi ver essa menina e aí falaram pra ela assim, ó, essa menininha que você se interessou, ela tem irmã, e se você for querer ficar com ela, você vai ter que ficar com a irmã dela. Só que a minha mãe não tinha condições de ficar com 2 crianças, né? Ela não tinha condições de ficar com 2 crianças. Então, ela acabou vendo outras meninas. E aí eu tava sentada na fileira e eu não sei por que cargas d'água, porque eu tinha 6 anos, eu tive a vontade de levantar de lá da onde eu estava, sentar no colo dela, porque minha mãe disse que eu deixei o colo dela fedendo xixi, e perguntei se ela podia ser a minha mãe, né? E aí ela falou com a moça para ver os meus documentos, ver se eu tinha irmão. Aí ela falou que eu tinha irmão, sim, só que meu irmão estava separado em outro orfanato, que eu não tinha contato. Na verdade, gente, a visita de irmãos acontecia uma vez por mês, aos sábados, né? Então eu me lembro assim,
Raramente, acho que 1 ou 2 vezes que meu irmão chegou a me visitar lá no orfanato. Eu era muito pequena, então eu tenho poucas lembranças disso. E como não tinha nada que impedisse, ela pediu para ver os documentos. E aí olha que pequenininho. E aí foi rápido que aconteceu a adoção, minha adoção para ela. Quando foi para dar a guarda legítima, né? Porque assim, a assistente social ficou meses indo fazer a visita lá no apartamento, vendo se eu estava me adaptando, se estava dando tudo certo, se eu estava sendo bem tratada, né? Se estava correndo, se eu estava na escola. E aí, sim, né? Ela viu tudo, ela ia preenchendo, minha mãe, ó, olha gente, os códigos das orquídeas. Aí ela ia preenchendo tudo. E agora eu vou pôr as orquídeas aqui na caixinha, que acabou de chegar do Mercado Livre, da onde eu comprei. Ela ia preenchendo tudo, né? Tudo que a minha mãe falava, tudo que ela via, ela ia preenchendo e depois mostrava pro juiz. E aí, quando o juiz decidiu dar a guarda, a assistente social falou assim: olha, se você quiser, você pode trocar o seu nome. E aí, na época, tava uma novela que chama Lua Cheia de Amor. Eu não sei se vocês conhecem essa novela, é uma novela muito antiga. Que a Isabela Garcia, ela era a protagonista da novela. Só que o nome dela aparecia no final, Isabela Garcia. E eu achava o nome muito bonito. Então eu acabei. Quando a assistente social falou que podia trocar o nome, ela perguntou se eu queria trocar. A minha mãe falou sim, porque eu já tinha comentado com a minha mãe, que eu achava esse nome bonito. E aí ela falou assim: bom, então qual é o nome? Eu falei: eu quero Isabela. E aí trocou meu nome. Meu nome, gente, antes era Cleonice dos Santos. A minha mãe se chamava Teresa dos Santos. Então o sobrenome não precisou mexer. A única coisa que foi alterada foi o nome para Isabela, né? O qual meu nome é com Z e um L só. E aí foi acrescentado o nome do meu pai, que é o sobrenome dele. Porque eu não tinha o sobrenome do meu pai, né? Posso até contar a minha história. Tô falando pra vocês. Escrevem aí, parte 2, que aí eu escrevo conto pra vocês só a minha história. E aí, fui adotada, e quando eu fui adotada, óbvio que eu não tinha conhecimento da Renatinha, mas eu me sentia realmente como se eu fosse uma intrusa no quarto. Então, quando eu entrei, eu achei estranho eu entrar no quarto e ter brinquedo de criança, mas tinha fotos de criança, né? Então tinha um quadro enorme da Renata na parede, bonito, tinha uns brinquedos, tinha a roupa dela no armário, e eu sentia que o meu pai, ele ficava receoso de eu tocar nos brinquedos, de eu mexer. Minha mãe também ficava meio assim, né? E eu realmente me sentia uma intrusa no quarto. Era como se o quarto não fosse meu, realmente. Porque eu não tinha aquela liberdade, eu não me sentia à vontade de tocar em tudo. Tinha uns brinquedos muito legais, gente. Tinha uma boneca que dava risada sem parar. Tinha um urso que era um urso que repetia as coisas que a gente falava. Tinha o gradiente. Meu, era um quarto de criança, assim, do sonho de toda menina. Tinha a cozinhinha pra você ficar mexendo. Só que nem tudo eu podia brincar. E aí começou que às noites, quando eu ia dormir, eu via essa menininha na porta e eu não sabia quem era. Até que a minha mãe um dia me contou que ela teve outra filha, que essa outra filha morreu num acidente, mas ela nunca chegou a me contar o acidente por completo, porque ela tinha muita dor no coração dela, ela chorava bastante, ela me levava no cemitério, nos túmulos, para fazer a visita, e ela ficava chorando e eu não entendia por que ela chorava tanto, né? Hoje que eu já sou mais velha, eu entendo por que eu já sou mais velha. E essa menininha, ela aparecia à noite, né? E me incomodava porque, óbvio, né? Uma pessoa desconhecida, um espírito que eu não sabia nem se era espírito ou se não era, porque eu não tinha conhecimento dessa coisa espiritual. Mas era um ser que aparecia à noite, né? Na porta, com aquele vestidinho branco, igual tava no porta-retrato, e ficava sempre de cara fechada, né? Brava na porta. Só que aí começou a aumentar mais essa aparição. Nisso começou a ficar mais violento de puxar cobertor, de alguns momentos até eu puxar o meu pé. E aí você vai me falar, Bela, era a Renata? Eu não sei se era a Renata, gente. Talvez poderia ser a Renata ou então talvez outro espírito junto, né? Pelo fato até dela também ter ciúmes, porque eu sentia que aquele espírito, quando ela aparecia, ela tinha ciúmes, né? E aí um dia eu acordei muito assustada, porque tinha sido uma noite meio difícil, né, de outra noite dela aparecendo e outros espíritos aparecendo.
E aí eu comentei com a minha mãe, e aí ela decidiu ir na igreja, conversar e falar o que estava acontecendo. E aí a igreja sugeriu o seguinte, a messiânica: pega todas as coisas da menina, tira o porta-retrato, tira o retrato, tira as roupas dela, tira tudo que pertencia a ela e desfaz. E nós vamos fazer uma oração também aqui. Então eles fizeram a oração dos antepassados para ela. Minha mãe foi no sítio da minha tia, botou fogo em todas as fotos que tinha dela, porque tinha álbuns e álbuns de fotografia da menina, de batizado, dela criança, dela na escola. Botou fogo em tudo. Doou os brinquedos dela, doou as roupas dela. Eu fiquei com roupa, minha mãe doou tudo, ela comprou roupa nova para mim. E brinquedos, alguns ficaram, outros que ela era mais apegada, tipo Xuxona, essas coisas assim. O Xuxona ficou, a Xuxona ela não doou, mas ela doou uns outros brinquedos que a menina gostava. Ela doou, ela deu. E aí, você acreditando ou não, gente, vocês acreditam que melhorou? Assim, ela passou a visitar menos o meu quarto. Foi diminuindo gradativamente a visita dela. Óbvio que eu continuei tendo visita de outros espíritos mais nervosos. Mas dela em si foi diminuindo, foi melhorando, até que, tipo, eu não tive nunca mais. E o mais interessante, gente, é que a minha mãe sempre falava que ela tipo, sempre morria de saudade da Renata. E que quando ela morresse, ela queria muito que a Renata viesse buscá-la. E quando a minha mãe faleceu, eu lembro que eu tava no jazido, né, rezando o Pai Nosso, e aí eu vi um portal, e aí nesse portal eu vi a Renata e ela de mão dada indo embora. No dia que ela foi enterrada, assim, né? No dia que ela foi enterrada, não. Um mês depois que ela já estava enterrada. As duas de mãos dadas, felizes. Mas as duas vieram e foram. Então, eu acredito que esse mundo, a gente acha que sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Porque talvez, né, a missão da Renata realmente foi curta. Foi apenas para trazer um aprendizado para eles. Veio trazer amor para eles, né? Porque depois dela, minha mãe foi atrás de mim. O orfanato, o seu Homero, que era o dono do orfanato, ele tinha uma casa espírita do lado do orfanato, aonde ele cuidava de crianças espiritualmente. Ele tinha uma equipe médica que fazia tratamento com as crianças do orfanato. Tanto que o meu irmão biológico foi curado de epilepsia. Ele tinha muitos quadros de epilepsia. E ele foi curado através de uma operação mediúnica dessa equipe médica que o seu Homero trabalhava de frente. Então, eu acho que nada é por acaso. As coisas acontecem porque tem que acontecer. A minha mãe, ela era muito parecida comigo. E se eu não falasse que eu era adotada? Porque eu tinha consciência, né, gente? Eu já tinha consciência de que eu tinha sido adotada. Mas, se eu não comentasse, ninguém iria saber que ela não era minha mãe, entendeu? Pelo simples fato da gente ser parecida, entendeu? Então, essa foi a história, né, que, acredite você ou não, que teve o enredo nesse fim da Renata, né? Foi mais tranquilo, a igreja ajudou, fizeram oração de antepassado, queimaram todas as coisas. Por isso que é interessante quando a gente fala que o espírito fica apegado às suas coisas, entendeu? Por causa disso, eu vou fazer um vídeo 2 pra gente conversar a respeito disso, que eu acho muito importante, tá? Então, beijo pra vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho. Comenta aí se vocês gostaram. E desculpe a demora, viu, gente? Mas vai rolar mais vídeo aqui.